Aleluias. Paz do Senhor, graça e paz a todos os irmãos, todas as irmãs. Depois de muito tempo, voltei aqui de novo. Amados, eu tenho falado muito com Deus e Deus esses dias tem me falado sobre uma passagem e me levado a uma outra passagem. E esses dias eu tenho ido descansar, dormir e acordado com essa passagem na cabeça. E fui atrás de pedir confirmação a Deus, dobrei meu joelho, comecei a falar com o Pai, E Deus falava, me incentivava a falar, a abrir sobre essa passagem, E ontem no culto Deus usou poderosamente um varão valoroso, E foi uma palavra bastante gratificante, porque Deus falou muito comigo e na palavra falava, somente obedeça. Independente do que Deus mandar, obedeça. Se Ele mandar profetizar, profetiza. Se Ele mandar falar, fala. Dói quem doer, Cristo mesmo, quando Ele veio ao mundo para pregar, para falar, Ele confrontou, muitos, curou outros. Então, Deus é Deus, E Ele, se Ele mandar, tem que fazer, tem que falar. E eu fui para os pés do Senhor pedindo confirmação, e ontem Deus me disse, na confirmação, para obedecer. Então é isso que eu estou fazendo hoje, mais uma vez aqui para honra e a glória de Deus, porque toda honra, toda a glória é dele. E como de costume eu queria começar, antes de entrar na palavra, com um louvor, na verdade com 2 louvores, para testificar a glória do Pai, E são louvores que vão condizer muito com a palavra, em nome de Jesus. Amém? O primeiro louvor se encontra na harpa cristã. Eu tô com a harpa aqui, tá? Porque eu tô indo para baixo. No número 15 da harpa cristã, que diz assim. Vamos lá. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri,
e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quanditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluias. O segundo hino, vaso, aleluias, irmãos, é a número 3 da harpa cristã. Glória a Deus, irmãos, eu não sou cantor, mas é para adorar o Senhor, né? Então, aleluias. Número 3 da harpa cristã, plena paz, aleluias. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiamos, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Pois os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo tão deseja, tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, és meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei.
Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao teu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, és meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, aleluias. São os dois louvores que Deus tocou para estar louvando, cantando. E toda honra e toda glória seja dada ao Pai. Irmãos, a passagem que Deus colocou no meu coração hoje vai falar, na verdade, sobre duas passagens. Uma que se encontra em Mateus 9, versículo 9 em diante, e a outra que se encontra em Lucas 5, 27 e 28, os versículos, né? Em Mateus vai falar sobre vai falar sobre o chamado de Mateus, quando Cristo, né, o chamou. E em Lucas 5, 27 e 28 vai falar sobre o jovem rico que queria servir a Deus, que queria, né, ter o seu lugar ao céu. Vamos estar lendo aqui em Mateus 9, versículo 9, que diz assim: E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, na passagem aqui de Mateus, vai falar sobre esse jovem que foi um dos discípulos do Senhor. E no contexto histórico sobre Mateus, não tem uma biografia detalhada ou algo que vai falar sobre a sua família, sobre o contexto, né, da sua família. Em Lucas, ou melhor, falei errado, irmãos. Do jovem rico é Lucas 16, 22. Em Lucas 5, 27 e 28, também vai falar sobre Mateus. E em Lucas lá vai falar sobre que a profissão de Mateus era cobrador de impostos, né? Mateus trabalhava para Roma. Naquele tempo, Roma, entre guerras, entre batalhas, lutas e de reinados, Roma acabou tomando Jerusalém, né, província da Judéia, e era governado por Roma. Sendo assim, Roma ele impôs tributos ao povo de Israel, de Jerusalém, né, que eles deveriam pagar devido à sua colheita, da sua prosperidade. Eles deveriam pagar esse tributo aos romanos.
porque ali na província de Judéia ou nas outras províncias havia muitos soldados romanos. E esses soldados romanos, eles trabalhavam para Roma, então eles dependiam de um sustento, de um salário, de alguma coisa para estar se alimentando, tanto a si quanto as suas famílias. E aí então o governador de Roma, ele fez essa tarifa, essa cobrança, né? E essa cobrança era específico em cada ponto, né, das províncias, aonde muitas das vezes passavam-se mercadorias, né, ali do povo de Israel, de Judá, quando eles iam passar para vender, né, sua mercadoria ou algo do tipo, você tinha que pagar essas tarifas, né? E essas tarifas eram para Roma. E com isso, naquela época, o povo se indignava, né? Porque era um tributo que eles tinham que pagar a Roma, e Roma era considerado pecaminoso, era considerado um povo de idolatria, um povo que não servia a Deus. E não só Mateus, como muitos israelitas, né, judeus, acabaram trabalhando, né, como cobradores de impostos ao povo de Roma. Tem outra passagem que fala sobre Zaqueu, e nessa passagem mesmo que fala sobre Zaqueu vai nos relatar que muitos dos cobradores de impostos, além de cobrar o que era devido, que Roma pedia para ser cobrado, muitos deles acabavam se corrompendo, nos seus princípios, na sua fidelidade, né? Acabava se corrompendo contra o seu próprio povo, porque eles acabavam, muitos deles acabavam roubando o próprio povo, o próprio irmão, né? Às vezes o tributo era um valor e eles cobravam às vezes 2 ou 3 valores a mais, né? E lá em Zaqueu a gente vemos essa passagem, né? Vemos essa confirmação. Que Zaqueu até fala a Cristo, a Jesus, né? Eu devolverei aquilo que eu roubei, né? 3, 4 vezes a mais, né? Quando Zaqueu ele se arrepende. E aqui Mateus, ele também era um cobrador de impostos. Como disse, não tem um contexto, eu até fui buscar biografia, tentei me aprofundar um pouco nisso para saber qual que era a profissão do seu pai, né, pai de Mateus, o Alfeu. Eu não achei nada que se referia, que falasse, somente contava sobre Mateus. E naquela província, quando Roma tomou e governava, teve muitas pessoas que perderam seus bens porque não conseguiam pagar seus tributos. Teve muitas pessoas que entraram na pobreza, já estavam meio em escassez, né, de tantas lutas, batalhas. E com esses tributos acabaram se perdendo, né? Famílias se perderam. E nisso, Roma crescia e, infelizmente, os coletores de impostos também cresciam, porque eles tinham sua participação dos lucros, eles tinham ali uma renda, né, pelo seu trabalho. E eu fiquei pensando, Senhor, mas o que será que levou Mateus a trabalhar para Roma, né? Mateus, como já vemos pela Bíblia, ele era, né, um povo também ali de Israel, teve o conhecimento da palavra, né? Tinha o conhecimento sobre, né, os antepassados, Moisés, Josué, Abraão. Conhecia sim também ali um pouco sobre os 10 mandamentos. Era um povo que tinha uma visão. E
eu fiquei perguntando a Deus, falei, Senhor, mas o que será que levou? E muitas das vezes, irmãos, foi nesse rumo que Deus acabou me levando. A gente fica apurado, às vezes a gente fica endividado ou algo do tipo, a gente quer dar alguma forma, quer dar algum jeito, quer correr atrás de alguma forma para tampar aquela brecha, para tentar dar aquele sustento, para ter uma vida melhor. O porém, não é errado buscar uma vida melhor, não é errado você querer, né, ter uma herança maior, uma coisa maior, mas você pode se corromper, você pode perder a sua essência, você pode perder algo que depois vai bater um arrependimento. E aí, na nossa perspecção, vai ser tarde, vai ser algo que, e agora? Como que eu volto? Como que eu vou retornar? E aí o inimigo começa já a jogar seta, a te acusar, a te discriminar, a te colocar para baixo, né? E eu creio que Mateus ele deve ter passado por alguma dificuldade ou alguma coisa do tipo que acabou levando ele a esse trabalho, a esse serviço. E com isso, Mateus, né, trabalhando para Roma, é como se fosse, como que eu posso assim, uma ofensa para o povo de Israel. O povo de Jerusalém, eles odiavam, eles falavam que eram pecadores, né? Eles não gostavam desse povo que cobravam impostos. Né? Então, querendo ou não, quando você se tornava um trabalhador que cobrava imposto de renda, você acabava difamando a sua família perante o povo. Você acabava colocando a tua família ou aqueles que estavam por perto de você, né, num contexto ruim. E para falar melhor a respeito disso, né, a gente tem que pregar aquilo ou falar aquilo que a gente viveu, que a gente passou. E eu passei por algo bem parecido, onde que eu acho que vocês vão entender um pouco mais do que eu estou querendo dizer, do que Deus passou, né, para mim. E eu sou conhecedor da palavra, nasci no berço evangélico, nasci no hospital, mas minha mãe e meu pai, né, quando eu nasci já eram evangélicos. Desde pequeno fui à igreja, conheço a doutrina, a palavra de Deus, né, já vivi vários testemunhos, tanto da minha família quanto pessoas perto da minha família. Então sou conhecedor. Mas por ignorância, por querer algo, ou sei lá eu, cheguei no momento da vida que eu me desviei. Cheguei no momento da vida que eu parei. E quando isso aconteceu, no momento, você não percebe. Muitas das vezes você não... Ah, não, mas... um dia eu volto, sei lá eu. Mas quando aconteceu, eu não reparei muito, assim. Eu achava que era só eu. Que só eu estava sendo ofendido. Que somente eu que estava sendo errado, né? Mas depois de um tempo eu percebi que a minha mãe estava triste. Meu pai estava triste. Alguns irmãos chegavam em casa e falavam, nossa, cadê o Micael, tal? E como que meu pai ia falar, que a minha mãe ia falar, né? Sem se entristecer, que o Micael tinha saído da presença de Deus. Que o Micael estava no mundo, que o Micael estava bebendo, que o Micael estava em festas, que não era para estar, né?
acabei defamando a minha família. Então, muitas das vezes a gente acha, não, mas é só eu, não sei o que, não tem nada a ver. Tem. Porque querendo é uma desonra. Então, ali para os publicanos, né, aquelas pessoas que cobravam impostos, eles acabavam tanto saindo da presença, muitas das vezes, como defamando a sua família, defamando aqueles que estavam por perto. Até mesmo quando vemos relatando em Zaqueu, que ele mesmo disse que não tinha amigos, que não tinha os familiares à sua volta, porque ele era cobrador de impostos. Quando ele foi ter com Jesus no caminho, ele temeu o povo. Olha para você ver, né? Ele temia o povo porque ele sabia que não era olhado com bons olhos. E quando a gente se desvia da palavra de Deus, quando a gente acaba servindo, infelizmente, outros senhores, a gente tem essa vergonha, esse medo, né? E Zaqueu foi ali um aplauso pra gente, porque ele viu o povo vindo, ele queria ver Jesus, mas ele tinha medo, temor do povo, do mesmo povo que era dele. Então ele subiu na árvore para ver Jesus, né? Então o povo de Israel, eles odiavam pessoas que cobravam impostos, eles não gostavam, porque eles enriqueciam o governo de Roma e enriqueciam-se através das custas de famílias destruídas, de famílias que por conta dos impostos se destruíram, se acabaram. E hoje não é diferente. Hoje, Roma, naquele tempo, era considerado pecador, pecado, né? Pessoas que se deixaram se rebelar. E hoje, quantas pessoas não estão se rebelando? Quantas pessoas não estão saindo da presença de Deus para viver esse mundo? Para querer se satisfazer com as coisas deste mundo, né? E querendo ou não, estão entristecendo pessoas, amigos, né? Até mesmo fiéis que tinham ele como exemplo, né? Até mesmo eu mesmo teve um jovem que chegou em mim e falou para mim que me olhava como exemplo. Aquilo ali me doeu de uma forma que eu parei e falei, Senhor, o que eu estou fazendo, Pai? Só que quando você acorda, quando você para pensar, que você vai olhar e vai falar, Senhor, e agora? Eu falei no culto esse tempo atrás, que eu tive a oportunidade, sobre aventuras no mundo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês assim, sendo sincero. Pecar é gostoso, irmãos. Infelizmente, porque se não fosse, a gente não pecava. Essa é a realidade. Só que quando você acorda, que você vê que você está errado, que você está totalmente errado, tudo aquilo que você viveu, toda aquela festa que você foi, que não era da presença de Deus, todo aquelas palavras que você falou que não era, que não se convinham da luz de Deus, que não se convinham das palavras de Deus, tudo aquilo, as brigas que você tem com as pessoas, as divergências que você tem dentro da família, tudo isso, irmãos, acaba sendo um empecilho, acaba se tornando uma barreira. Aí você olha para trás, você vê Cristo. Você olha para trás, você vê Deus. Você olha para trás, você vê a igreja ali na esquina, a igreja na quadra de cima, mas você não tem força para estar chegando lá, porque essa barreira ela vai ficar te impedindo. Essa barreira ela vai querer colocar empecilhos na sua vida. E aí você vai querer batalhar e vai ser grande a luta. Porque daí você vai ficar se perguntando, mas e agora, como que eu faço?
Como que eu volto? Como que eu vou? Irmãos, tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ter ânimo, tem que ter realmente o arrependimento para isso. Não é fácil, não é. Eu passei por isso, irmãos, eu falo para você que não é fácil. Mas depois que você vence, tem um vaso, irmão valoroso, o nome dele é Lázaro, irmão da igreja. Ele parou um dia, uma vez no caminho e disse assim: irmão, a maior dificuldade é você dar o primeiro passo retornando à casa do Pai. Quando você dá o primeiro passo, é o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, Deus toma tudo. Deus quebra tudo. Quebra todas as barreiras, circunstâncias. E Ele te coloca debaixo das asas dele, debaixo do braço dele. E te acolhe, te lava, te purifica. E eu catei e falei assim, eu falei amém, né, pro vaso. E falei: irmão, mas é difícil. Por causa da vergonha. A vergonha, irmãos, é grande. Mateus, eu acho que quando ele viu, que eu tenho certeza que Mateus, ele já havia tido o arrependimento. Mas Mateus, eu acho que ele não tinha dado o primeiro passo. Mateus, eu creio que quando ele se deparou com aquilo, com aquela situação que ele estava, Mateus, ele tinha dinheiro, Mateus, ele tinha uma casa boa, ele conquistou os sonhos dele, ele constituiu as suas primícias, os seus bens. Mateus, ele saiu de uma situação de pobreza para uma situação melhor. Mas quando ele abriu os olhos, que ele viu aonde ele estava, que ele viu que não tinha ninguém ao redor dele como amigo, como família, e que muito pelo contrário, com a situação que ele estava, ele defamou a sua família, desonrou a sua família. Eu vejo que Mateus, assim como eu me toquei, que abri meus olhos, eu queria voltar para a casa de Deus. Eu queria ir, mas havia um impedimento, havia alguma coisa que me barrava, que não deixava eu ir. E eu vejo isso em Mateus. Eu imagino Mateus sentado ali à mesa, cobrando os impostos, contando as moedas e falando consigo: Senhor, se eu tivesse mais uma chance. E contando os impostos e colocando ali, e olhava aquele povo. O povo vinha pagar os impostos, xingava ele, né? Com certeza. E falava mal dele. E ele falava assim, creio que ele falava assim: Senhor, se eu tivesse somente mais uma chance. Senhor, se eu tivesse mais uma chance. Porque assim, irmão, também ficava. Quantas vezes eu não falava: Senhor, como eu vou fazer, Pai? Senhor, me dá mais uma chance. Senhor, me dá mais uma chance. E aí um certo dia, Cristo apareceu. Né? Então, quando Cristo chama Mateus, segue-me. Você pode ver que a palavra de Deus em Mateus, tanto ou em Lucas também vai falar a passagem, ou em Marcos também tem essa passagem, vai falar que automaticamente Mateus se levantou e seguiu. Mateus, ele já havia se decidido. Mateus já havia um arrependimento, mas havia uma barreira. Uma barreira que muitas das vezes é só com oração, que muitas das vezes é só com uma outra pessoa orando por si, orando pela vida de alguém. E eu creio que se você está ouvindo essa palavra e está passando por algum problema como esse, ou uma circunstância como essa, é alguém que está orando por você. É alguém que tem olhado por você e tem falado: ainda há esperança. Ainda há esperança. Eu creio nisso.
Porque quando eu voltei para a casa de Deus, a minha mãe disse assim: eu orei por ti todos os dias. Uma irmã lá de Sumaré, minha segunda mãe, ela falava assim, quando ela soube, ela disse: eu orei por ti todos os dias. Então, se você está ouvindo essa palavra, é porque tem sim alguém que ora por você. Tem sim alguém que olha por você. E mesmo se não for ninguém daqui, há um Deus que tudo vê, que tudo pode. E Ele tem olhado o seu coração, Ele tem olhado o seu interior. Esse foi o olhar de Jesus para Mateus. Jesus viu o que o homem não viu. Porque o homem naquela época estava indignado com Mateus, por ele ser um cobrador de impostos. O homem naquela época, nenhum deles ia dar uma segunda chance a Mateus. Mas Cristo viu o arrependimento, Cristo viu o coração, Cristo viu o que Mateus estava passando, o que Mateus tinha pedido em seu coração. Mateus só queria apenas uma oportunidade para mudar a tua história, para mudar o teu vínculo. Jesus passando, conhecendo o coração de Mateus, fez a mudança na vida de Mateus, quebrou as barreiras. E Mateus seguiu e foi um dos principais discípulos de Jesus. Aleluia. Assim também foi, irmãos, quando recebi um convite, fui para a igreja, lá Deus falou comigo bastante e louvo a Deus por isso, porque se não fosse aquilo eu não estaria aqui, irmãos. Não estaria aqui na presença do Senhor. Porém, irmãos, também tem muitos que têm tudo para adorar a Deus. Tem muitos, irmãos, que têm tudo para honrar a Deus. Tem muitos que têm tudo, irmãos, para glorificar o nome de Deus. Mas estão se perdendo. Estão se deixando levar por orgulho, pelo dinheiro, pela ganância. Estão se deixando levar pela ignorância. Estão se perdendo a identidade. Estão se perdendo os princípios. E como eu posso falar, irmãos, na passagem lá em Lucas 19, que vai falar sobre o jovem rico. Na palavra vai nos dizer que ele mesmo fala que ele seguia os mandamentos de Jesus. Só que quando Cristo fala para ele vender as suas propriedades, quando Cristo fala para ele vender aquilo que ele tinha e dar aos pobres, ele se nega. Irmãos, Cristo vai falar que não tem como a gente adorar ou amar dois senhores, porque a gente vai fazer o bem e o outro o mal, e assim vice-versa. Então, se a gente agradar um, vamos desagradar o outro. Se a gente desagradar um, vai desagradar o outro. E o jovem rico, ele estava praticamente dessa forma. Ele queria agradar a Deus. Ele queria amar a Deus. Ele queria o céu. Porém, ele não queria largar a sua riqueza. Cristo, nessa passagem, ele vai falar sobre, e revelou a mim no entendimento, sobre amor às coisas deste mundo. Ele tinha tudo para herdar o reino de Deus, para seguir a Jesus, para caminhar com Jesus. Mas ele não quis abrir mão daquilo que o prisionava neste mundo, daquilo que
fazia com que ele amasse mais do que a Deus. Jesus queria um ato desse jovem para demonstrar não só para Jesus, mas para ele mesmo que ele devia amar mais a palavra, deveria amar mais a Deus do que os seus bens materiais, do que o seu dinheiro. E esse jovem, ele não quis. Ele se deixou levar. Vamos ler um pouco. É bom. Eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão somente a Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E eles disse: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse jovem, ele estava no caminho. Ele tinha tudo para servir a Deus. E ele vai falar: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? E Jesus disse-lhe: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O coração dele tinha um amor para o Pai, para a promessa, para a palavra de Deus. Ele seguia os mandamentos. Porém, na sua jornada, na sua vida, conquistando muitas propriedades, muitas riquezas, ele acabou se deixando levar, se perder por essas coisas. Ele não queria abrir mão daquilo que o aprisionava neste mundo. Ele não queria abrir mão daquilo que tirava ele da presença de Deus. O problema, irmãos, é que tem muitos hoje da mesma forma. Tem muitos hoje que Deus só está querendo ou só está esperando que ele se livre daquilo que impede ele de servir a Deus. Aleluias. Tem muitos que Deus tem dado, tem abençoado, e em vez do momento de glorificar, exaltar a Deus, tem se esquecido, tem se deixado levar pelas coisas deste mundo, pela riqueza, pela fama, pelo orgulho. E esse jovem, eu vejo isso. Esse jovem, ele era um homem de bem. Era um homem que todo mundo olhava e falava: nossa. Não era como Mateus, que o povo não gostava, que o povo era contra. Esse jovem não. Esse jovem testificava de uma vida boa, de uma boa família, que tinha tudo para dar bem. Mas ele se deixou levar pelo dinheiro, pelos bens. Irmão, não vamos levar nada dessa terra. Quando morremos, nem o corpo a gente leva. Tudo vai ficar aqui. Não se deixa, não se permita se corromper por algo deste mundo.
Adore somente a Deus, busque somente a Deus. Se você errou, se você pecou, ainda há esperança, irmão. Se há fôlego, se você está respirando, se você está aqui ainda neste mundo, há possibilidades. Há um Deus no céu que está te vendo, que está te olhando, que pode mudar todas as coisas, que pode restaurar aquilo que se perdeu. Em Mateus, lá vemos que Cristo restaurou a Mateus, restaurou a sua família, a sua honra, restaurou a sua casa, restaurou os seus amigos, ou melhor, deu amigos ainda muito mais melhores, porque amigos da presença do Pai, amigos da presença de Deus, são muito mais melhores. Porque são conversas que fluem a palavra do Pai. Família testificada no nome do Senhor. Aleluia. Se você tem passado por uma dificuldade, por conta de um erro, por conta de uma falha, ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo. Porque, irmãos, está aí. Cristo está voltando. As profecias de Apocalipse estão acontecendo. Muitos não estão vendo, muitos não querem abrir os olhos para ver. Por isso que devemos adorar, exaltar, orar, buscar, se entregar verdadeiramente a Cristo, a Jesus. Conhecer o seu caminho, conhecer a doutrina. Aleluias. Mateus, ele só queria mais uma chance. E eu sei que tem muitos que querem mais uma chance. Eu não sei qual é a sua situação, o que você está passando, o que tem acontecido. Mas Cristo tem dizido, volta quanto há tempo. Volta enquanto a porta abertas das igrejas. Volta. Se você não tem força, dobre o seu joelho aí agora. Fala com Deus, Senhor. Eu ouvi a tua palavra, eu ouvi o teu querer. Eis-me aqui, Senhor. Quebra essa barreira, Senhor Deus, que me impeça, que está me impedindo de voltar à tua casa, que está me impedindo de voltar, Senhor. Quebra essa vergonha, Pai, esse orgulho, Pai. E me restitua, Senhor Deus, na tua presença, no teu querer. Restitua a minha família, restitua a minha casa. Cristo, ele vai nos falar na palavra que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes, para os que estão de grato, arrependidos a Cristo. Verdadeiramente. Cristo vai falar que não veio chamar os justos, mas aquele que está arrependido, aquele que acha que não merece. É esses que Deus está atrás. Porque você merece. Porque você merece o galardão do céu. Deus quer mudar a tua história, a tua vida. Deus quer fazer um rebuliço. Quer te dar vida e vida em abundância. Uma vida eterna espiritualmente. Aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Esta é a palavra que está escrita. Arrependei-vos enquanto há tempo, porque naquele dia a porta há de se fechar. Volta, irmãos. Arregaça a manga. Dobre o teu joelho. Confessa
o teu erro, o teu pecado, a tua falha. Se direcione a Deus, fale com Ele novamente. Não vai ser fácil, irmãos, não vai. Mas com Ele é a melhor escolha. Com Ele é a melhor escolha. Aleluia. Eu quero orar por você que está passando por alguma dificuldade dessa forma, que quer voltar ao Senhor e não está tendo força, não está tendo ânimo. E se você crê nessa palavra, se você crê nesse entendimento, aquilo que eu não consegui expressar, que o Espírito Santo revele a você, leve a você em seu coração, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. O Senhor, a qual enviou o teu Filho amado para morrer por mim, pelos meus amados irmãos, na cruz do Calvário, nos dando e nos purificando para a tua glória, Senhor. Pai, lhe peço neste momento que visite, Senhor Deus, os teus filhos, as tuas filhas, seja quem for, papai, porque de alguma forma, Senhor Deus, a tua palavra tocou no coração, de alguma forma a tua palavra, Senhor Deus, fez-se de um refrigério, Senhor Deus. Então lhe peço, Senhor Deus, neste momento, como teu servo, que envie o teu anjo, papai, até essa pessoa, que cubra, Pai, com teu sangue, que olhe, Pai, o coração, o arrependimento. Pai, que essa pessoa que está sem força, sem ânimo, Senhor Deus, que o Senhor, papai, seja a força dessa pessoa, que seja o ânimo, Pai, dessa pessoa, levante, Pai, quebra as barreiras, papai, da vida dessa pessoa. Barreiras que são de impedimento, Senhor Deus, querendo distanciar, papai, a tua filha, o teu filho, papai, da tua presença. Eu lhe peço, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que venha ser quebrada essas barreiras. Que o inimigo, Senhor Deus, que estiver alojado, Pai, em algum canto, Pai, da vida dessa pessoa, que seja, Senhor Deus, caído por terra em nome de Jesus. Porque eu creio, Pai, na tua palavra quando diz que tudo que pedis em nome do teu Filho, aleluia, em nome de Jesus acontece. E eu lhe peço, Senhor Deus, que essas barreiras caiam, que este inimigo, Senhor Deus, caia por terra, Senhor. E que restaure, Pai, a tua filha, o teu filho. Que restaure, Senhor Deus, o coração, o amor, o pensamento, a família, Pai. Que restaure, Pai, a dignidade, Senhor Deus, de ser um servo teu, de ser um filho amado, de te adorar, de te exaltar. E que este, Pai, não se cale, mas testifique, Senhor Deus, da tua palavra. Testifique, Senhor Deus, do teu amor, dando, papai, aleluias, testemunho, Pai, por onde for, que o Senhor é amor, que o Senhor é bom, é a bondade, é a misericórdia, e que ainda há tempo, Senhor Deus, de voltar à tua casa, que ainda há tempo, Senhor Deus, de restituir, Senhor, a tua presença, ó Pai. Derrama, Senhor Deus, sobre ele o teu amor. Derrama sobre ele, Senhor Deus, o teu sangue para guardar, livrar, Senhor Deus, de todo mal. Coloque, papai, amizades, papai, não as que se perdeu, Pai, mas amizades, Senhor Deus, que vão levá-lo, Pai, para mais perto de ti. Amizades, papai, que vão levá-lo, papai, para a tua casa. Aleluia.
família, Senhor Deus, que seja restituída pela Tua glória. Que o Teu servo, Pai, ou que a Tua serva, Senhor Deus, pode glorificar e dizer que eu e minha casa servimos a Deus. Senhor Deus, eu Te louvo e Te agradeço, Pai, por a vida de cada um destes pequeninos, Senhor Deus, que precisavam ouvir a Tua palavra, que precisavam ouvir, Papai, que ainda há tempo, que ainda, Papai, o Senhor tem chamado. E assim Te louvo, Pai, e Te agradeço. E que toda a honra, Pai, seja dada somente a Ti, ó Deus. Que toda a glória, Papai, seja somente Tua, Senhor. Assim Te louvo e Te agradeço, Senhor, pela Tua bondade, da Tua palavra, por me usar, Senhor Deus, também, para levar, Senhor Deus, esta palavra, Senhor. E que aquilo, Pai, que eu não pude expressar, ou que aquilo que faltou, Senhor, em espírito, em nome de Jesus, eu lhe peço que se revele, Pai, ao coração do Teu filho e da Tua filha. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu Te agradeço. Amém, amém e amém. Aleluias. Amados irmãos, fique com essa palavra. Se eu passar daqui, já vai ser de mim. Não vai ser de Deus. E glorificado seja o nome dele, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. E que as bênçãos do Senhor cheguem à sua casa, em nome de Jesus.